O uso do TMS no tratamento integral do transtorno do espectro autista. O objetivo desta apresentação vai ser, primeiro, falar sobre o espectro autista e por que que nós indicamos o tratamento integral, trazendo alguns conceitos sobre o TMS e as aplicações de TMS no tratamento integral do TEA. E por último, eu vou apresentar um protocolo de uma clínica que eu tenho utilizado e recomendado para se fazer TMS. Vou sair aqui dessa visão para vocês se concentrarem apenas nos slides. Que nós estamos vivendo uma epidemia de autismo, isso já está bem documentado nos Estados Unidos e também na nossa realidade é bem conhecida. Nós já temos até no Brasil documentado essa epidemia no último censo, em que foi encontrado pelo menos 1,2% das pessoas com o diagnóstico dado por um profissional de TEA em 11% das casas investigadas no censo, né? Importante ressaltar que esse achado no Brasil não é uniforme, né? Isso é a média, mas que entre 5 e 9 anos tem uma taxa de 2,6%. Não vivemos apenas uma epidemia do autismo, mas vivemos uma epidemia de todos os transtornos de neurodesenvolvimento da criança. Estima-se de que 15 a 20% das crianças têm algum transtorno de neurodesenvolvimento. Um dos motivos do diagnóstico de autismo é o desconhecimento dos critérios diagnósticos. Existe uma crítica que está sendo feito diagnósticos excessivos de autismo em adultos. Então, nós precisamos relembrar os critérios diagnósticos que têm que preencher os critérios A, B, C e D. Tem que ter todos os três critérios do nível A, né? Pelo menos dois critérios do nível B tem que estar presente desde a primeira infância e prejudicar o funcionamento diário que não se explica por uma outra forma, né? O importante de lembrar que o TEA é um transtorno, né? E segundo a definição do DSM, um transtorno mental é uma síndrome. Eu quero deixar claro e trazer isso porque é muito comum as pessoas acharem que o autismo é uma doença. E como uma doença, se tem um remédio para essa doença, vai funcionar para todas as crianças que têm autismo. Quanto nós temos o pensamento de que o autismo é uma síndrome, é um transtorno do espectro autista, ele é um conjunto de manifestações semelhantes de várias etiologias ou antes de se saber a etiologia. Por isso que a melhor definição foi dada neste livro de Mary Coleman, que a síndrome autista ou o transtorno do espectro autista seria uma síndrome neurodesenvolvimental definida comportamentalmente, multicausal e de apresentação heterogênea sem um biomarcador definido. Então, a necessidade da individualização do paciente, a necessidade da pesquisa das causas é muito importante. Não é uma doença em que um tratamento, um achado vai funcionar para todas as crianças. A individualização é muito essencial em quem trabalha com autismo. Um dos fatos que nós temos que entender quando abordamos e tratamos crianças autistas é que nós estamos tratando não uma doença, mas um complexo tratamento, um complexo processo de neurodesenvolvimento. Desde o nascimento até 2 anos de idade, acontece uma grande transformação nesse cérebro da criança. Processos de mielinização, de sinaptogênese, de apoptose. Então, tem todo um grande fenômeno que acontece dos 0 aos 2 anos de idade. Quando a criança nasce, nesses primeiros 3 anos de vida, é quando ela tem um grande crescimento cerebral, uma grande realização de sinapses, mielinização, a apoptose vai ter que ser feita posteriormente daquilo que não foi utilizado pela criança. Então, é muito importante entendermos
é que nós estamos tratando ou tentando ajudar um dos processos mais mágicos, mais complexos do ser humano, que é o neurodesenvolvimento. Por isso é que o transtorno do espectro autista, ele é uma desconexão funcional por interferência no processo de sinaptogênese, mielinização e apoptose, né? Ele poderia ser definido como uma sinaptopatia do desenvolvimento. Quando nós fazemos uma ressonância, muitas vezes o cérebro da ressonância vai aparecer normal, porque a ressonância mostra a forma externa do cérebro e não mostra a conectividade das partes. Quando nós vemos uma criança autista, esse transtorno de conectividade cerebral é o que caracteriza o TEA. Eu gosto de didaticamente separar o TEA em pelo menos dois grandes grupos e um terceiro intermediário, para nós fazermos uma grande separação inicial dessas crianças. O primeiro seria o autismo tipo 1, ou um sindrômico, que a criança tem dismorfia, a criança nasceu já com transtorno global do neurodesenvolvimento, já com alterações dismórficas, já com malformações. E o segundo grande grupo é o autismo essencial não sindrômico, aquela criança que estava normal, que teve o desenvolvimento no seu primeiro ano de vida normal, poucas alterações dismórficas ou malformações, e teve uma regressão de 1 a 2 anos de idade, de 1 a 3 anos de idade, uma regressão neurológica. Esse segundo tipo de autismo é muito mais frequente em meninos do que em meninas. Então, o TEA complexo, o sindrômico, o tipo 1, são as doenças genéticas, as desordens metabólicas e as encefalopatias congênitas. Causas genéticas do transtorno do espectro autista já são bem conhecidas e bastante estudadas, né? Mas esquecemos que também pode ser causas congênitas durante a gestação, né? Esse feto, esse embrião sofreram agressões por infecções, por alterações endocrinológicas na mãe, por uso de fármacos durante a gestação, ou por carências nutricionais que favorecem o aumento da incidência do TEA. Mesmo intercorrências no final da gestação, como eclâmpsia, como o parto cesárea, né? Tudo isso leva a ter um surgimento desse grande subgrupo de crianças, que são as crianças com alteração genética ou congênita, né? Mas nós temos o segundo grande grupo, que é o autismo essencial regressivo, em que a causa é principalmente por neuroinflamação. Essa neuroinflamação foi provada pela primeira vez em biópsias, em autópsias de crianças autistas em 2005, mostrando que o cérebro da criança autista podia ter um infiltrado inflamatório importante. Nesse trabalho também mostrou que as crianças apresentavam mediadores inflamatórios, citoquinas inflamatórias no líquor, muito maiores do que as crianças neurotípicas. Aqui existe um resumo da cascata da neuroimunidade desenvolvimental, que é um modelo para nós entendermos o TEA, né? Alterações imunes periféricas alteram a sinalização imune, que tem uma alteração da interface barreira hematocefálica, que leva a uma ativação neuroimune, uma ativação da micróglia, dos astrócitos, uma disfunção dos oligodendrócitos, que alteram os circuitos cerebral, levando a hiperconectividade ou hipoconectividade. Com isso, nós teremos, por último, as características do transtorno do espectro autista. E trabalhos já existem mais do que suficientes para comprovar essa vinculação imune como causadora do autista. Desde trabalhos de revisões, trabalhos em animais, que já está comprovado essa causalidade imune. E de onde vem essa causalidade imune? Ela vem de uma hipótese mais comprovada, seria a hipótese dos múltiplos impactos. Não é uma única causa. É óbvio que essa criança tem uma susceptibilidade genética, tem uma dificuldade de detoxicação, tem alguma alteração que predispõe
esse quadro, e ela vai sofrendo desde a gestação múltiplas agressões em que vai repercutir nesse quadro de enfraquecimento progressivo do sistema imune, começando as reações autoimunes, levando à inflamação cerebral, e no final nós temos um esgotamento do sistema e uma neuroinflamação crônica, manifestando-se como o transtorno do espectro autista. Assim, resumindo, quando nós falamos de transtorno do espectro autista, nós temos que separar e ver essa complexidade que nós estamos lidando com cada criança. Nós temos que investigar se tem um componente genético congênito mais importante, um componente epigenético ou ambiental. Cada criança vai estar em um desses, vai ter um componente maior genético ou ambiental. Todas as crianças vão ter os dois aspectos. Por muito tempo existia a discussão se o autismo era genético ou se era ambiental. Hoje nós sabemos que existe sempre essas duas interfaces, genética e ambiental, atuando para que esse processo de neurodesenvolvimento seja afetado e nós tenhamos a manifestação do transtorno do espectro autista. É óbvio que nós estamos tendo um aumento da incidência do autismo tipo 2 regressivo, não se pode ter uma epidemia genética. Óbvio que se diagnostica mais precocemente, óbvio que se diagnostica mais do que em outras gerações, mas o aumento de incidência é inegável. Nós temos uma nova realidade diante do estudo do país que mais tem autismo e mais investe em pesquisa de autismo, que essa mudança política nos Estados Unidos vai fazer com que novas frentes de pesquisa e a pesquisa do autismo tipo 2 ambiental ser mais financiada do que as pesquisas genéticas, como tem sido até então nos Estados Unidos. Tudo o que eu trago e toda a minha visão vem dessa Academia Médica Americana de Pediatria de Crianças Especiais. Eu sou fellow dessa academia e fiz toda a formação completa nela, e tudo o que eu falo e trago para o Brasil é todo esse conhecimento em que nos Estados Unidos já existe todo um movimento de pais e de parentes, de médicos e de crianças autistas buscando ajudar de forma mais efetiva o tratamento dessas crianças, tá? Essa academia médica é a aplicação dos princípios da medicina funcional e integrativa no tratamento do TEA. No Brasil, eu preferi chamar esse movimento de tratamento integral do TEA, do que tratamento biomédico do TEA, como é chamado nos Estados Unidos. E esse modelo da medicina funcional nós saímos de um pensamento unicausal e materialista e irmos para um pensamento sistêmico, onde um conjunto inumerável de fatores entrelaçados, um influenciando ao outro. Então, esse pensamento sistêmico é que faz com que nós entendamos o TEA como uma desordem sistêmica e o tratamento deve ser integral. Existem vários subtipos ou vários perfis de crianças autistas, conforme nós entendemos essa interconectividade entre os vários sistemas. É óbvio que teremos alguns autistas com um perfil mais imunológico, alguns mais mitocondriais, alguns mais gastrointestinais, mas um sistema vai estar sempre influenciando ao outro. O que o MedMaps tenta trazer é um novo paradigma no entendimento e no tratamento do autismo, como algo que pode ser tratável e recuperável, como uma doença sistêmica com comprometimento neuroimune, e tentando se fazer uma estimulação imunometabólica. Por isso é que se propõe uma sequência de intervenções, entendendo que nós não estamos tratando uma doença, estamos tratando um processo do neurodesenvolvimento. O processo de neurodesenvolvimento, ele precisa de vários impactos. Não é possível que nós hoje reduzamos o tratamento apenas para remédios alopáticos que têm uma alteração comportamental e apenas o uso de terapias de neuroestimulação.
Hoje é assim que é feito o tratamento. Então, o Medimaps e todo o tratamento integral, ele é esse movimento de ampliação do tratamento do TEA, compreendendo que o TEA tem essa multicomplexidade, essa multicausalidade, e é um processo, não é uma doença. Então, nós precisamos melhorar a saúde da criança, melhorar os hábitos de vida, modular o cérebro e também desinflamar esse cérebro e fazer uma neuroestimulação com tudo o que é possível para essas crianças. Por isso que nós preconizamos o uso, como primeira etapa, de melhorar a saúde e hábitos de vida da criança, melhorando a alimentação, tratando alergias, melhorando o sono, dando suplementos. Nós começamos pela nutrição, porque a nutrição reduz a carga tóxica, melhora a inflamação intestinal, melhora a digestão e absorção de nutrientes e o equilíbrio da flora intestinal. A criança é um ser metabólico em crescimento, que precisa de muita nutrição para construir esse seu corpo. E por isso é fundamental a nutrição. A criança ela estabiliza ela para de ficar doente, para de usar antibióticos, ela estabiliza o quadro, ela reduz a agressão diária de alimentos ou toxinas, melhora o sono sem medicações, né? Tem todo um benefício de por que começar com a nutrição. Por muitos anos eu ouvi o argumento de que a dieta não tinha comprovação científica. No entanto, isso é uma inverdade. Já existe comprovação científica da dieta e essa meta-análise de 2022 mostrou que se você selecionar os grupos, os trabalhos por grupos que sejam equivalentes, né, mostra que realmente a dieta sem glúten, sem caseína, tem uma comprovação científica, assim como a dieta sem glúten ou a dieta cetogênica, né? Um dos trabalhos que agora está muito em moda, né, pelo grande destaque que teve na mídia do uso do folato para o tratamento do autismo, eu trouxe esse slide apenas como um exemplo do poder da dieta. Todos os médicos, e já vi vários médicos alopatas agora prescrevendo ácido folínico para crianças autistas, sem fazer uma dieta junto. Observem esse trabalho em que a dieta sem leite, a simples redução do leite, do glúten, já reduziu a produção de autoanticorpos. Aqui nós vemos a interseção entre a alimentação e o sistema imune, né? Em que você pode ter uma melhora de autoanticorpos apenas com a mudança na alimentação. Então, o que nós queremos propor é justamente esse tratamento integral da criança, porque é um processo que tem que ser tratado. E nós vamos apresentar uma das terapias, que é uma terapia física do cérebro, que se chama TMS. O que é o TMS? É uma tecnologia relativamente recente na história da medicina, que foi inventada em 1985. Ela usa pulsos magnéticos para atravessar o crânio, gerando impulsos que percorrem a medula e os nervos, e faz uma estimulação, um campo magnético gerando um campo elétrico. O princípio físico é que pulsos magnéticos intensos e breves atravessam o crânio de forma indolor, induzindo uma corrente elétrica ortogonal focalizada diretamente no córtex. Essa focalização extrema, ela estimula a área de 2 centímetros da área cortical, o que garante uma ativação de uma rede neural patológica, né? E tem um perfil de segurança muito importante e até melhor do que os tratamentos com psicofármacos. Então, o TMS, na realidade, é uma modulação biofísica de circuitos cerebrais. Não é uma estimulação inespecífica, é uma modulação dependendo de estado baseado em mecanismos naturais de plasticidade. O tratamento ele não cria caminhos, ele reforça ou inibe vias existentes através da biologia. Então, esse estímulo tem uma ativação de neurônios intracorticais e interneurônios, né? Tendo um grande efeito na plasticidade cerebral.
Descobriu-se que conforme faz-se a estimulação e a aplicação do estímulo elétrico, nós vamos ter um efeito diferente sobre as sinapses. Se aplicarmos um estímulo com alta frequência, nós vamos ter uma ativação da potenciação de longo prazo, fortalecendo as sinapses e aumentando a conexão das sinapses. E se nós fizermos um estímulo com baixa frequência, abaixo de 5 Hz, geralmente abaixo de 1 Hz, nós vamos ter uma depressão de longo prazo. Nós vamos limpar essa hiperconectividade localizada. Então, os pulsos de alta frequência, né, eles têm todo esse mecanismo fisiológico que estimula a conectividade e reforça a conectividade cerebral. Enquanto que os pulsos inibitórios, né, de baixa frequência, eles têm outro mecanismo de ação. Então, o mesmo aparelho, ele pode servir para estimular ou inibir áreas do cérebro. Então, existem protocolos de baixa frequência, que são chamados inibitórios, protocolos de alta frequência, que são chamados protocolos excitatórios, e temos uma outra forma de aplicar o TMS, é uma técnica chamada Theta Burst, que imita ritmos biológicos em que você faz ritmos intensos, repetitivos, com pausa ou contínuo, né? Então, o Theta Burst, você faz rajadas de estímulos, né? Ele pode ser de forma contínua, né? Durante 40 segundos você aplica uma grande quantidade de pulsos, ou de forma intermitente, que vai ter um efeito inibitório. O efeito intermitente vai ter um efeito de excitação, né? O importante é nós entendermos que o TMS ele tem um efeito não apenas local, mas epigenético. Ela ativa várias vias de sinalização que vão até o núcleo das células. E esse núcleo faz com que essa neuroplasticidade tenha efeitos duradouros. Então, descobriu-se que o TMS tem um efeito de aprendizado no cérebro, e esse aprendizado leva a um remodelamento sináptico, e esse remodelamento sináptico ele tem um efeito duradouro no cérebro. Então, nós podemos dizer que com o TMS a gente fica reescrevendo as redes neurais. É, ele faz essas bobinas magnéticas, elas induzem correntes elétricas precisas no córtex, que podem levar à inibição ou à excitação de áreas cerebrais, né? E outra coisa que se descobriu com a aplicação do TMS é que, embora se aplique em uma pequena área do cérebro, o cérebro está todo interconectado com redes neurais, né? Então, essa conectividade vai fazer com que esse estímulo se propague por outras áreas do cérebro. A pergunta que sempre surge é quais são os riscos e os efeitos colaterais. O risco maior do TMS seria que dele provocar uma excitação excessiva e provocar uma crise epilética. Por isso é que não se faz TMS em epiléticos que estejam com um quadro ativo de epilepsia e que não estejam devidamente medicados e tratados. Então, se não é um paciente já epilético, o TMS não causa epilepsia, né? Ele pode causar um desconforto no couro cabeludo, uma dor de cabeça leve, espasmos faciais. No entanto, é muito menor os efeitos do que os efeitos da farmacoterapia. Então, é muito importante nós entendermos, né, que o TMS ele tem esse fator de trabalhar na neuroplasticidade focal e estrutural, né, fazendo uma modulação de longo prazo, né, e tendo uma excelente tolerabilidade. O TMS já é regulado e aceito nos Estados Unidos pelo FDA. Desde 2008 já tem comprovações do uso do TMS em depressão, né? E várias outras patologias já foram comprovado o seu benefício.
Para algumas patologias, ela inclusive já tem nível A de evidência, como depressão, dor neuropática, ou nível B, como fibromialgia, doença de Parkinson, pós-AVC, né? No transtorno do espectro autista, é um campo novo de pesquisa que está sendo feito, mas já existe, desde 2008, já existem trabalhos em que tentaram se aplicar o TMS no autismo. Já existem várias meta-análises que analisam a soma de toda essa pesquisa no TMS, né? Se nós considerarmos que o TEA é um transtorno como uma sinaptopatia do neurodesenvolvimento, e se nós entendermos que o cérebro de uma criança com TEA teve esse transtorno na formação dos circuitos cerebrais e das redes neurais do 0 aos 3 anos de idade, a criança vai ter essa alteração de conectividade, né? Que vai levar a uma hipoconectividade de longa distância e uma hiperconectividade de curta distância, né? Então, nós temos assim, a criança vai ter uma hiperconectividade de curta distância, áreas muito conectadas, e uma dificuldade de integração de muitas áreas, né? Essa hiperconectividade, né, é uma das causas que já está bem estudada e definida, é o processo da poda sináptica, em que o cérebro está num constante processo de fazer sinapses e perder sinapses. As sinapses que não são devidamente utilizadas e fortificadas, elas deveriam cair. Tanto que no final da infância, uma criança rígida, neurotípica, ela tem metade das sinapses que ela tinha com 2 anos de idade. Enquanto que numa criança autista, essa queda foi apenas de 16%. Então, esse distúrbio de poda neural é um dos muitos distúrbios do neurodesenvolvimento que leva ao TEA, né? Então, o que é importante é entendermos toda essa dificuldade da construção dos circuitos cerebrais, né? E muitas vezes o TEA tem uma criança hiperconectada, mas desorganizada, né? O TEA não é apenas ter mais conexões, mas a permanência de vias sinápticas que deveriam ter sido podadas. O resultado é um sistema com muito sinal e muito ruído de funcionamento. Então, aqui nós temos uma ilustração de um cérebro autista comparado com o cérebro de uma criança neurotípica, né? Em que na criança neurotípica a inibição e a excitação cerebral estão equilibradas, enquanto que numa criança autista a excitação está excessivamente estimulada e que faz com que exista um sistema com uma sobrecarga constante, levando a uma hipersensibilidade sensorial, uma sobrecarga cognitiva, uma dificuldade de filtragem, né? Existem já muitos trabalhos, 145 trabalhos do uso do TMS em autismo. No entanto, as evidências ainda são muito fracas por causa que os trabalhos têm muito vieses. São amostras de pequeno tamanho, com muita heterogeneidade e muita diversidade de protocolos e alvos, né? No entanto, já está bem estabelecido de que ele é altamente promissora para tratar os sintomas resistentes, ele preenche lacunas da intervenção farmacológica e causa poucos efeitos colaterais, né? É, ele, o neurodesenvolvimento, né, ele tem esse quadro de hiperplasticidade cortical, exigindo mais protocolos inibitórios, né? Ao contrário que a depressão, usa mais protocolos excitatórios do que os inibitórios, né? Então, a criança autista tem que ter uma individualidade e de protocolos diferentes, né? Já podemos resumir que a matriz de evidências, né, do TEA, então, que já tem efeitos positivos em diminuir a irritabilidade, diminuir comportamentos positivos, repetitivos, letargia e hiperatividade. No TTAH também existe um benefício comprovado, né? Ou então em tiques, em transtornos de tiques, né? Nós podemos didaticamente apresentar o TMS em protocolos, a evolução do conhecimento e do uso do TMS, né?
A maioria das clínicas de TMS do Brasil hoje fazem o que é chamado de protocolos de primeira geração, que são protocolos que usam a base anatômica definida indiretamente pela touca do eletroencefalograma, né? E padronizados de forma fixa e repetitiva, né? É, todos os protocolos usados e que estão na literatura médica até 2025, a maioria deles são esses protocolos dessa primeira geração. São protocolos muito heterogêneos, tanto na frequência que é usada, quanto na idade dos pacientes, quanto no alvo que é aplicado, né? Nós podemos ver várias intensidades diferentes. Como é que você pode fazer uma meta-análise comparando uma criança que recebeu 1 Hz de uma outra criança que recebeu 20 Hz, ou que recebeu 10 Hz? Então, existe uma heterogeneidade de protocolos e uma heterogeneidade de aplicações que faz com que não se consiga ter uma homogeneidade para que a meta-análise mostre a superioridade. Embora todos os trabalhos mostram benefícios, né, das sessões da aplicação do TMS, né? Nos Estados Unidos começou a surgir, então, um movimento que nós vamos chamar de protocolos de segunda geração, em que se começou a usar o eletroencefalograma quantitativo para fazer uma individualização do caso, né? O eletroencefalograma quantitativo é uma metodologia avançada de análise do elétron que utiliza ferramentas matemáticas, estatísticas e computacionais para quantificar e caracterizar a atividade elétrica cerebral. Além da representação gráfica em mapas cerebrais, né, ela tem todo um entendimento do funcionamento cerebral, né? Então, sabemos que o cérebro funciona com diferentes ondas cerebrais, em diferentes partes do cérebro tem diferentes ondas cerebrais, né? Então, o que nós podemos fazer é não só conhecer o cérebro no primeiro, antes de aplicar o protocolo, mas também usar o eletroencefalograma quantitativo de forma repetitiva para acompanhar a evolução do tratamento, né? Então, com isso, esse eletrocefalograma quantitativo, também chamado de mapeamento cerebral, ele consegue observar os padrões associados ao funcionamento das redes neurais, vendo a distribuição, a lentificação cortical, onde tem hipo e hiperativação, as assimetrias entre os hemisférios, os padrões de maturação neurofisiológica. Então, a transformação de sinais elétricos cerebrais em informações objetivas sobre o funcionamento cerebral individual. Então, foi uma grande evolução ao uso do TMS, esse uso dessas regiões do eletroencefalograma, porque se pode fazer um planejamento terapêutico melhor, principalmente considerando que o transtorno do espectro autista é uma síndrome, é muito diversa a etiologia e muito diverso a alteração final desse cérebro em neurodesenvolvimento. Então, no mínimo, um eletroencefalograma para a gente conseguir mapear os alvos desse processo de alteração do neurodesenvolvimento, né? Em 2014, eu tive a oportunidade de visitar a clínica de Jeffrey Bradstead, onde eu fui pela primeira vez apresentado ao tratamento do TMS para o tratamento do autismo, né? E o Dr. Bradstreet falava que o cérebro pode responder melhor à física que à química, né? Então, desde 2014, eu tive essa busca por querer aplicar o TMS nas crianças que eu trato do TEA, né? No entanto, eu me defrontava com 5 grandes dificuldades, né? A diversidade de protocolos para o TEA, quer dizer, o que aplicar para essa criança com TEA,
A necessidade da individualização do paciente, quer dizer, não posso encaminhar para uma clínica que faça TMS, sem conhecer como funciona o cérebro desse paciente. A falta de clínicas especializadas no tratamento de crianças com TEA. O TMS hoje, ele já quem faz TMS já se subespecializa. Alguns se especializam em Parkinson, outros em dor, outros em depressão. E há necessidade de a gente ter os especialistas de TMS em TEA, né? O custo do tratamento também sempre foi uma barreira e como poder avaliar e acompanhar de forma objetiva os pacientes. Então, por isso que eu hoje eu estou divulgando a clínica NeuroWave, porque foi a clínica que resolveu todas as minhas dificuldades que eu tinha desde 2014 no tratamento, no uso do TMS, para melhorar as crianças com o autismo, tá? E nós podemos considerar que a NeuroWave está fazendo o que a gente chama de TMS de terceira geração. Então, eles não só usam o eletroencefalograma quantitativo, mas fazem uma integração com dados clínicos e fazem um estudo do neurodesenvolvimento, usando uma série de informações, né? E não estando fixo a um protocolo, né? Existem clínicas que também usam eletro, mas tem um protocolo fixo e repetitivo para todas as crianças. Enquanto que a cada criança é definido se vai ser excitatório, vai ser inibitório, e além disso, se estimula várias redes neurais durante o processo, né? Então, hoje, a clínica NeuroWave tem um protocolo chamado NeuroWave Sync, tá? Em que cumpre várias etapas e vai fazendo um processo individualizado e mais profundo de tratamento do uso do TMS no tratamento do autismo, né? O principal é que é uma clínica especializada no tratamento do TEA. Então, ela tem uma lógica pediátrica e de neurodesenvolvimento. Ela estuda muito o gradiente maturacional, ela faz um uso criativo do TMS, sendo flexível de todas as formas, fazendo ativação de regiões posteriores, usa o cerebelo como hub, aplica de forma muito criativa e individualizado o TMS no tratamento do TEA. São vários parâmetros que são utilizados para decidir cada caso, né? Cada caso é ajustado individualmente com base no eletro, nos dados clínicos e nos objetivos terapêuticos, né? A criança, ela consegue fazer o eletro e depois fazer o TMS, né? Porque já são profissionais treinados e acostumados a lidar com criança. A criança brinca, a criança se distrai enquanto está aplicando, é relativamente indolor e a criança suporta muito todo o tratamento, né? Aqui eu vou trazer histórias clínicas, que óbvio que são casos clínicos de sucesso e gostaria que todos os casos clínicos fossem assim. No entanto, esses casos clínicos já servem de inspiração para ver como que nós podemos ajudar as crianças com TEA, com o TMS. Vamos pegar essa primeira criança, MRV, que chegou na clínica com 4 anos de idade, com TEA nível 3 de suporte, em que ela tinha uma síndrome genética de Prunibelli. Então, é uma criança que nasce com agenesia, quer dizer, sem musculatura abdominal, né? E ela, desde que nasceu, passou por inúmeras cirurgias, inúmeras UTIs, múltiplos antibióticos, e depois dessas cirurgias, que foram essas agressões, né, médicas para salvar a sua vida, que foram até 2 anos de idade, a criança chega com 4 anos, deambulando apenas com apoio, ausência total de linguagem verbal e comunicação, baixa adesão às terapias ou à comunicação alternativa e aumentativa, um contato visual extremamente reduzido. Então, uma típica criança autista do tipo 2, a criança autista que teve uma neuroinflamação devido a múltiplas agressões no seu neurodesenvolvimento.
Essa criança, ela se submeteu a 50 sessões de TMS ao longo de 4 meses. Só protocolos inibitórios, começando da área do cerebelo e depois para áreas anteriores, né? A resposta clínica, ela foi observada após 20 sessões. Então, se fez 20 sessões e se fez uma pausa de 30 dias. E isso é uma das coisas que nós vemos nessas crianças que fazem TMS, que a melhora clínica pode ser progressiva e após acabar a aplicação. Essa criança teve uma grande melhora em todos os seus aspectos, houve ganhos muito importantes, tanto a nível de um eletroencefalograma, né, em que vai mostrando a evolução da criança. Vocês vão vendo como que essas cores que representam diferentes ondas cerebrais em diferentes áreas do cérebro, como que isso vai se harmonizando e documentando a evolução clínica da criança, né? Outro caso clínico ilustrativo é uma criança que já fazia terapias desde 1 ano e 8 meses, quando foi feito o seu diagnóstico, e ela chega na clínica com 6 anos, né? Já é uma criança que tinha assim, um histórico de terapia desde cedo, com engajamento sustentado da família, né? Mas ainda com atraso de desenvolvimento de linguagem, uma fala atual desorganizada, dificuldades motoras, dificuldades funcionais, né? É o que nós vemos em muitas crianças autistas que fazem o tratamento adequado, elas têm melhora, no entanto, elas têm ainda muitas sequelas, muitas áreas do cérebro a serem desenvolvidas, em que as terapias já não conseguem mais dar a estimulação necessária para melhorar essas áreas do cérebro que ainda ficaram com atraso evolutivo, né? E esse caso a gente traz para mostrar como se faz um protocolo de terceira geração, em que não se só define o tipo de protocolo, mas se muda o protocolo durante a aplicação dele. A criança começou a ter mais agressividade, ela começou a desregular-se durante o protocolo, imediatamente já se mudou o protocolo, não se esperou acabar o protocolo, a criança ter efeitos colaterais, para daí mudar o protocolo. Então, a suspensão do Theta Burst contínuo já teve uma grande melhora para essa criança. E houve uma melhora clínica, eletroencefalográfica e clínica, né? Então, aos 90 dias, essa criança já conseguia ficar sentada, ela já tinha melhora da linguagem, melhora da leitura. Houve uma reorganização funcional espontânea ao fim das sessões, é a neuroplasticidade adaptativa sustentada. Isso que é importante nós entendermos que ela fez 20 sessões, né? Teve uma melhora clínica já em 30 dias. No entanto, aos 90 dias, ela continuou melhorando dos 30 aos 90 dias. O efeito epigenético e a transformação que vai acontecendo nesse cérebro após a estimulação do TMS, ele perdura e vai acontecendo continuamente, né? Então, aqui nós vemos os três, a evolução dos eletroencefalogramas dessa criança, né? Com uma forte evidência de uma reorganização cortical progressiva, uma alteração na atenção, ganhos que nós gostaríamos que todas as crianças tivessem, ou pelo menos todas as crianças pudessem ter a possibilidade de ter mais esse estímulo para o seu neurodesenvolvimento. Então, hoje o tratamento do TEA está limitado, restrito a remédios alopáticos e terapias, tá? E o que nós queremos propor é que, além fazer um tratamento integral, em que a gente melhora a saúde e hábitos de vida, a gente modula o cérebro e a gente aplica TMS. O entendimento hoje que eu tenho do TMS é como se fosse um tratamento terapêutico concentrado. É como se nós fizéssemos muitas terapias em 20 dias, meses de terapias em 20 dias. É óbvio que
é necessário saber onde aplicar o TMS. O TMS é como se fosse uma cirurgia, tem que ter um cirurgião, saber onde aplicar, onde estimular. Não é fazer qualquer TMS ou em qualquer clínica que vai ter esse resultado. Por isso que eu não tenho nenhum conflito de interesse de divulgar a Neurowave, mas eu acredito no trabalho deles, em que eles conseguem dar esse resultado, né? É importante nós lembrarmos disso, né? De que no final de todos os processos, a gente vai ter uma lesão cerebral, né? E como eu mostrei, né? Aqui é que é onde atua o TMS, né? Nessa hiperconectividade local, nessa falta de conectividade de longo prazo e nessa disrupção das redes neurais, né? Então é muito importante nós entendermos onde que nós vamos atuar, né? Podemos melhorar toda a parte imune, mas mesmo assim, no final, nós vamos ter um cérebro com uma construção de circuitos neurais alterados que precisam ser devidamente estimulados e para melhorar ainda mais as crianças com TEA, né? Então, o que eu queria divulgar nessa palestra é divulgar que sim, o TMS pode ser uma opção para as crianças, né? Mas nós temos que entender que o tratamento do TEA não é tratamento de uma doença que você dá um remédio, faz um procedimento e já resolve, né? A criança do TEA deveria, uma criança neurotípica, vamos ilustrar nesse gráfico, ela deveria evoluir assim. Enquanto que a criança com TEA, ela vai tendo um atraso desse neurodesenvolvimento. E quanto mais tempo vai passando essa criança, mais distante ela vai ficando das características da criança neurotípica, né? O ideal seria que nós tivéssemos uma única intervenção e essa criança já voltasse, já corrigisse tudo isso. E um pequeno número de casos isso pode acontecer, mas não é isso que nós observamos com a maioria das crianças. Se a criança tem uma alteração muito específica que pode ser removida e tratada, é possível que isso aconteça. No entanto, a maioria das crianças nós observamos um processo de recuperação, como uma grande maratona. A criança faz uma intervenção, depois tem uma melhora, depois precisa de outra intervenção, tem uma melhora. Então, precisa de uma soma de intervenções, né? O que eu quero incluir é o TMS nessa dinâmica de tratamento. Antigamente, eu incluí o TMS como a última intervenção. Hoje, eu já estou incluindo o TMS muito mais precocemente, porque quanto mais organizado esse cérebro, mais ele vai responder a outras intervenções. Então, quanto mais cedo esse TMS for aplicado, melhor vai ser para a criança e maior resultado ela vai ter. É como se nós estivéssemos melhorando o hardware e daí ela vai poder melhorar muito o funcionamento e aprender os novos softwares, né? Então, desde 2014, eu conheço a aplicação do TMS no TEA e não consegui aplicar. Então, hoje eu estou divulgando e fazendo essa palestra para mostrar que hoje já é viável e palpável o uso do TEA, do TMS no tratamento do TEA. A diversidade de protocolos, né? Isso já foi suplementada, isso pertence à questão da primeira geração, né? Então, hoje a gente já segue conforme o quadro clínico e o eletroencefalograma, né? Existe a necessidade de individualização verdadeira de cada paciente, que é o que a clínica Neurowave está fazendo, né? Eu quero divulgar que nós já temos no Brasil uma clínica especializada no tratamento do TEA. Uma clínica que opera localmente em Brasília, em Curitiba, mas também ela tem um protocolo de atuar em outras cidades, a cada mês atuar em uma cidade diferente do Brasil, né? A pergunta do custo de tratamento, com certeza a clínica Neurowave é mais barato do que outras clínicas americanas que fazem protocolos de segunda geração, que usam o eletroencefalograma. Não se pode comparar com protocolos de primeira geração, em que se aplica numa determinada área um determinado protocolo fixo. É óbvio que isso vai ser mais barato.
mas a qualidade e a quantidade de trabalho e de dedicação que se faz a uma criança justifica todo o seu custo do tratamento, né? E eu quero lembrar que a clínica NeuroWave é uma clínica, é um negócio de mães de autistas, né? Então existe uma grande flexibilidade para conversar sobre a questão socioeconômica e o financiamento desse tratamento. Quero lembrar que o cérebro pode responder melhor à física que à química, e esse é o meu desejo de comunicar aos meus pacientes e aos profissionais que, sim, o TMS é uma grande opção terapêutica em que pode somar aos nossos esforços para o tratamento das crianças com transtorno do espectro autista. Meu desejo aqui é de divulgação, é educacional. Estou disponível a responder perguntas pelo e-mail. É, a intenção é de divulgar que existe mais esse potencial terapêutico que pode ser usado e pode ser e possamos ter somar ao nosso desejo de ajuda e de que cada criança atinja o máximo do seu potencial, o máximo do seu desenvolvimento e que possamos ajudar o máximo possível todas as crianças. Obrigado pela atenção. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar.